E já queria pedir para você ir pegar a Bíblia, pegar caderno, pegar caneta, tudo que você precisar para a gente entrar neste último trecho, esse último trecho de Cantares. Então, eu queria convidar você aí para abrir em Cantares. Nós vamos ler hoje o trecho do capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14, tá? Então, o Cântico dos Cânticos, pega aí a sua Bíblia, ó. Capítulo 8, nós vamos do 8 ao 14. Nós vimos a aula passada sobre o selo de fogo, né? No coração. E agora nós vamos no 8, uma parte muito interessante, ó. Temos uma irmãzinha. Seus seios ainda não estão crescidos. Se você tiver um grife aí, um marca-texto, destaca essa parte aí. Temos uma irmãzinha, os seios ainda não estão crescidos. Que faremos com a nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, então veja, a preocupação com o futuro. Que faremos com ela no dia que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Agora, se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Então tem essas duas possibilidades aí. Agora a amada vai falar: eu sou um muro e meus seios são as torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. Salomão possuía uma vinha em Baal-Ramon e entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um deveria trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão, e 2,5 quilos são para os que tomaram conta dos seus frutos. Você, agora é o noivo que vai falar para a noiva, ó. Você que habita nos jardins, ou que mora nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. E depois ele fala: deixe-me ouvir a sua voz. E aí o 14, e é onde a gente vai encerrar o livro, a noiva, a amada, a donzela, a sulamita vai falar: venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um cervo novo saltando sobre os montes cobertos de especiarias. Então, gente, deixa aí a tua Bíblia aberta aí do lado. E a gente vai começar hoje essa 24ª aula. Então, gente, 24ª, tá? É muita coisa. Vai estar tudo gravado no YouTube para você poder revisitar. Lembrando que esse estudo não é meu. A autoria desse estudo é da International House of Prayer. Esse estudo foi veiculado com autorização, né, deles. Então, só lembrando que, e dando também o crédito da autoria desse material, tá? Então, essa é a 24ª aula, e essa aula pode ser intitulada como a última intercessão da noiva. Se você quiser colocar aí no seu caderninho, essa é a aula chamada a última intercessão da noiva. E por quê? Porque tem orações intercessórias aqui nesse trecho que a gente leu, e são orações intercessórias, que é a noiva falando com o noivo, né, nessa figura da igreja falando com Jesus, e é também a última revelação que a gente recebe aqui nesse último trecho de Cantares. Então, essa canção de amor de 8 capítulos contou pra gente a história de como essa donzela, como essa jovem cresceu, amadureceu para se tornar uma noiva pronta, uma noiva madura, cheia desse selo de fogo que a gente entendeu que é o Espírito Santo. E ela começa totalmente imatura, ela começa sincera, mas ela termina em profunda intimidade, em profunda comunhão, ela termina cheia do fogo de Deus no seu coração. Então, agora nós vamos entrar no trecho de Cantares, nesse trecho que a gente leu do versículo 8 ao versículo 14. E se você nunca leu antes, pode parecer um pouco estranho esse trecho, pode parecer para você bem incomum, assim. E quando a gente vai estudar a Bíblia, é importante a gente saber disso. A melhor maneira da gente interpretar a Bíblia, né, não é através de alegorias, de simbolismos, mas é interpretar no contexto que ela foi escrita,
para a finalidade que ela foi escrita, para podermos fazer o transporte para nossa aplicabilidade, né? Mas Cantares talvez seja um dos únicos livros onde você realmente precisa de uma leitura simbólica e alegórica, porque o livro é escrito em linguagem poética. Então, de novo, estudar a Bíblia, a gente não encoraja as pessoas a estudar de maneira alegórica, tá? Mas essa canção em especial, Cântico dos Cânticos, por causa da linguagem que foi escrita, ela pode sim ser levada ao pé da letra. Existe essa interpretação, que é a interpretação que a gente falou desde o começo aqui. Nós podemos olhar para essa carta, para esse livro, como um livro que fala do casamento, do amor romântico, da paixão de um homem e de uma mulher. Sim, existe essa interpretação, mas a verdade é que a Escritura diz que na ressurreição, na vida eterna, nós não nos casaremos, né? Os homens não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Então, olhando para a nossa vida terrena, ela é tão curta, é uma quantidade de tempo tão pequena, e o que perdura, o que realmente fica é a vida eterna. Então nós estamos estudando o Cântico dos Cânticos segundo a interpretação espiritual, que essa sim é mais alegórica, porque nós entendemos que na vida eterna, o único casamento que vai perdurar para a gente poder aplicar o que a gente está aprendendo nessa carta, ou nesse livro, é realmente o relacionamento, o casamento de Cristo Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. Então, por isso, nós cremos que Cântico dos Cânticos tem uma relevância eterna. Ele tem uma relevância, uma aplicabilidade para o casamento, para o hoje, para o amor romântico, mas muito mais para a eternidade. Por isso, nós estamos fazendo essa interpretação simbólica de Jesus, aqui representado na figura de Salomão, o rei e noivo, e da igreja representada na figura da amada, a Sulamita, essa donzela, essa jovem que começa imatura e vai crescendo em amor, em intimidade, em paixão, até ter o amor amadurecido a ponto de parecer com chamas de fogo, que as águas não apagam. Então é importante só deixar isso claro. Quando você for fazer uma interpretação simbólica e alegórica de um livro, você precisa encontrar no Novo Testamento referências que embasam a verdade que você está interpretando. Se há no Novo Testamento ressoar daquilo que você está entendendo, então essa interpretação muito provavelmente está correta. Dito isso, vamos entrar então no livro mesmo e nesse trecho que a gente leu hoje. Então, o que acontece nessa sessão aqui, acontece à luz da última sessão. E a última sessão que a gente viu foi ela recebendo o selo de fogo. Ela recebendo esse amor ardente, esse selo de fogo que a gente traduziu aqui como um aumentar da presença do Espírito Santo. E aí, a partir do que aconteceu na aula passada, que a gente colocou, a gente entra na aula de hoje, então. E essa noiva vai dizer pra gente um pouco de como ela se vê agora, amadurecida, e um pouco de como ela vê a vida a partir, então, dessa jornada de progressão na paixão aí pelo noivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entrar hoje, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte, é o trecho do versículo 8. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Então, veja, a primeira coisa que a noiva vai tratar aqui nesse trecho que a gente está estudando é o dilema da irmãzinha. Aqui, na verdade, estão até os irmãos, não é só a amada, mas os irmãos vão falar a respeito de uma irmã. E o dilema é, nós temos uma irmã e ela ainda não está amadurecida, ela ainda não tem seios. Seios falam da capacidade feminina de nutrir, de alimentar, de sustentar, de dar crescimento. Então nós temos essa irmã não tem seios, ela não está madura, ela não nutre ninguém. O que faremos por ela? Em outras palavras, qual é a nossa responsabilidade nisso? Então eu quero que você olhe para essa interpretação simbólica dos irmãos olhando para uma irmãzinha que ainda não tem seios. Gente, isso é a vasta multidão que está no corpo de Cristo hoje.
não tem capacidade, não tem disposição, não tem propensão para nutrir, para cuidar, para alimentar outras pessoas. A verdade é que nós temos uma irmãzinha que está imatura. Claro, talvez tenham alguns aqui que estão também nesse lugar onde se entendem imaturos. Às vezes você é um novo convertido, você está começando a compreender a fé cristã agora e não tem problema, mas aqui a perspectiva são dos irmãos mais velhos. Pessoas que já caminharam um pouco nessa jornada e estão olhando para essa irmãzinha e estão percebendo que ela não tem habilidade, que ela não tem mentalidade, que ela não tem capacidade de nutrir ninguém. O que faremos? Veja que lindo. Não é tipo assim, essa menina imatura, o que vai ser dela no dia do casamento? Não. Olha o olhar de responsabilidade. O que faremos pela nossa irmã? Porque é a nossa irmã. Gente, eu acho isso tão lindo e como isso ressoa, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Se você olhar, a identificação desse trecho com o apóstolo Paulo é muito grande. Claro que o caso de Paulo era um caso muito mais extremo, mas se você olhar Romanos 9, quando ele pensa no seu povo, no povo judeu que ainda não tinha entendido o evangelho, que ainda não cria em Cristo, ele fala, se possível fosse, eu me separaria de Cristo, eu seria chamado anátema, maldito, se eu pudesse dar o meu lugar para o meu povo ser salvo. Olha isso, não é uma acusação a respeito da imaturidade do povo, mas uma responsabilidade dizendo o que faremos por essa nossa irmãzinha. Percebe que o coração de quem está mais maduro aqui está totalmente conectado ao coração do amado, ao coração de Deus em relação à preocupação com os mais novos. O que nós vamos fazer sobre a condição dela? Essa seria a pergunta. E eu acho que está implícito isso aqui. Não tá tudo bem. Escute isso que eu tô falando. E eu peço que o Espírito Santo toque o seu coração. E que você receba dentro de si esse encargo de responsabilidade pela igreja. Não tá tudo bem. Que grande parte da igreja brasileira hoje esteja ainda completamente presa no seu egoísmo, na sua imaturidade, na sua incapacidade de crescer, na sua incapacidade de nutrir pessoas de maneira eficaz. Não tá tudo bem. O que faremos? Não é tipo assim, que droga, aqueles pastores, aquela denominação. Não, é o que faremos. Entende que nesse coração pastoral dos irmãos mais maduros, não tá assim, vamos nos preocupar em encher mais os nossos templos, vamos trazer mais pessoas para os nossos prédios. Não, é uma conexão genuína, verdadeira com o quê? Com um fardo que vem do coração de Deus, com um fardo que consome o coração do noivo. Ela tá imatura, ela é incapaz de nutrir alguém. O que nós vamos fazer? E eu quero, nessa manhã, orar, e eu tenho orado sobre isso, que o Espírito Santo nos responsabilize. Chega desse lugar de ficar apontando, de ficar, sabe, só com maledicência em relação aos irmãos. Que se levantem pessoas como a noiva madura, como esses irmãos, que reconhecem sim, eles não estão negando a realidade de que existe uma parcela, uma irmãzinha que ainda não cresceu, que ainda não amadureceu, mas que se responsabiliza. O que faremos por ela no dia do casamento? E aí, existem duas possibilidades diferentes. Eu queria que você olhasse para isso, tá? Então, vamos pro 9. E aqui eu vou parafrasear, porque senão tem que ficar voltando toda hora, demora muito. Se a nossa irmãzinha mais nova, essa que não tem seios, se ela crescer e for um muro, nós vamos colocar nela uma torre de prata. Aqui até vi uma pregadora dizendo que é um palácio de prata, uma estrutura grandiosa, bela, né? Agora, tem uma segunda possibilidade aí, né? Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Então, tem essas duas opções aí, né? Essa é uma linguagem poética, tá, gente? Então, a gente precisa falar disso.
E como é que o pessoal do IHOP fez essa aplicação? Primeira coisa que você precisa entender, como é uma interpretação simbólica, alegórica, não dá para fazer doutrina disso. Entenda o que eu estou falando. Não dá para fazer doutrina disso. Mas eu achei no mínimo interessante a forma como eles usaram o texto e aplicaram o texto. Aqui eles fizeram a leitura, como esses irmãos são pessoas mais velhas, pessoas responsáveis, que estão assumindo para si essa imaturidade da irmãzinha, eles categorizaram, colocaram aqui essas duas possibilidades, né? Se ela for um muro, nós construiremos uma torre. Se ela for uma porta, reforçaremos com tábuas de cedro. Eles colocaram aqui como categorias de ministério. E você poderia chamar de ministérios do tipo muro e ministérios do tipo porta. Vamos lá. O que seriam ministérios do tipo muro? Para que serve um muro? Um muro protege. Um muro é tipo um limite. Então você constrói um muro para proteger pessoas, para proteger um local, uma geografia, uma cidade. Você constrói esse muro para estabelecer o que a gente pode chamar de linha de demarcação. Então, você desenha uma linha, você bota o muro lá, então, lado de dentro, lado de fora da cidade, por exemplo. Então, quando a gente pensa em ministérios tipo muro, vamos pensar nisso. Um exemplo de ministérios tipo muro, pastor. São pessoas que funcionam como muro, como proteção contra os ataques do inimigo. Você pode pensar também no ministério profético, a gente está pensando aqui nos 5 ministérios de Efésios, tá? Só para você entender sobre o que a gente está falando. Ministérios proféticos são ministérios tipo muro, porque eles constroem um muro, eles levantam algo e estabelecem uma linha de demarcação. Olha, daqui para lá isso é de Deus, daqui para cá isso não é de Deus. Entende? Então é uma passagem simbólica, é uma alegoria, não faremos doutrina disso, mas você pode entender ministérios tipo muro como ministérios que colocam esse limite, essa linha de demarcação, que protegem, que definem as coisas. E depois você pode olhar para os ministérios tipo porta. Também faz sentido. Existem ministérios tipo porta que abrem, que dão acesso para outras coisas. Abrem portas de graça para as pessoas avançarem, viverem novas realidades. Se você olhar, por exemplo, em Colossenses 4:3, não sei se você está anotando, mas Colossenses 4:3, o apóstolo Paulo mesmo, ele vai interceder pela igreja de Colossos e ele pede, né, que seja aberta uma porta para que a palavra seja propagada, pregada, para que o evangelho seja pregado. Então, perceba que ele está pedindo, ele está intercedendo e falando com os intercessores sobre orar para uma porta ser aberta. Então, por exemplo, intercessão seria um ministério tipo porta, porque a pessoa se põe em intercessão e portas são abertas por causa do ministério. Os evangelistas podem ser ministério tipo porta. Por quê? Porque eles abrem portas para as pessoas que não criam entrarem na salvação e na graça de Deus. Mestres podem ser chamados de ministério tipo porta, porque eles abrem portas para novas verdades, para novas experiências, para novas revelações da palavra de Deus. Você pode olhar para os apóstolos, por exemplo, como ministérios tipo porta. Por quê? Porque eles abrem literalmente novas regiões, novas geografias, novos romperes, novas atividades do Espírito Santo. Então, entende que nesse olhar para esse livro, nós estamos colocando aqui esses 5 ministérios como os irmãos que se preocupam com essa irmãzinha que não cresceu, que está imatura, que não tem seios. E eles não simplesmente vão ficar acusando essa irmãzinha, mas dependendo de como ela se portar, dependendo de como ela se desenvolver, nós a apoiaremos, nós ajudaremos nesse desenvolvimento, entende? A ideia então é que estavam preocupados e ponderando. Se você não quiser aplicar dessa maneira, com ministérios e tudo mais, fique com isso no seu coração a respeito dessa parte. A ideia é que esses mais velhos estavam preocupados, estavam ponderando
com genuíno cuidado, com genuíno interesse sobre as possibilidades de onde essa irmãzinha estaria um dia. Então o ponto é como nós vamos lidar com o futuro potencial dessa igreja imatura. Esse é o ponto. Vamos olhar, nos responsabilizar e ajudar, ou nós vamos simplesmente ficar nessa postura passiva? Bom, vamos continuar porque tem muita riqueza aqui hoje. Então, vamos para 8:11. 8:11 diz assim: Salomão tinha uma vinha. Ele entregou a sua vinha para arrendatários, e cada um deveria trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. Vou parar por aí. Então, Cantares 8:11, aqui a noiva está descrevendo a revelação da sua responsabilidade diante de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque essa é uma das revelações mais significativas e faz parte do fundamento da nossa fé, faz parte do fundamento do cristianismo. Sabe, muita gente sabe quais são os nossos benefícios por crer em Cristo, sabem os benefícios do Evangelho, e isso sim é muito importante, mas sabe uma revelação que nós não podemos esquecer, que faz parte das bases e que está implícito aqui onde a gente está lendo? Nós precisamos ter uma revelação do dia que nós estaremos diante do rei, diante daquele que arrendou a sua vinha, e nós daremos conta para ele, para o rei que é dono da vinha, de tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos. É isso que na linguagem poética está sendo ensinado aqui pra gente. Salomão tinha uma vinha. É claro, a gente sabe que Salomão, ao longo desse livro de Cântico dos Cânticos, ele é uma imagem para o rei Jesus. Então, o que ele fez com essa vinha? Ele arrendou essa vinha. Ele passou a administração dessa vinha para várias pessoas. Ele deu a essas pessoas uma administração específica naquilo que era a sua propriedade. E então ele exige de todos aqueles a quem ele alugou, arrendou a vinha, que dessem uma resposta, o lucro daquilo que foi confiado a eles. Então, gente, eu preciso que você preste atenção nisso, faz parte da base da nossa fé. Um dia nós estaremos diante do verdadeiro rei noivo, que arrendou a sua propriedade e colocou a gente como mordomo, como administrador. E ele vai pedir conta daquilo que é seu por direito, daquilo que é sua propriedade, daquilo que é seu pertence. E não é coincidência, pessoal, que antes de Jesus ir para a cruz, presta atenção nisso, antes dele morrer crucificado, abre aí Mateus 21, 33 a 44. A gente não vai ler só para ganhar tempo, mas Mateus 21, do 33 ao 44, antes de Jesus ir para a cruz, ele contou uma parábola. E era a parábola de alguém que arrendou a sua vinha, foi longe e depois pediu contas daquela vinha. Então, é claro que ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando de Deus. Ele estava falando que ele, como líder, arrendou a sua vinha. E ele está falando de Israel ali no contexto de Mateus, tá? Jesus está fazendo uma referência, quando ele fala essa parábola em Mateus capítulo 21, ele está fazendo uma referência direta a esta passagem que nós estamos lendo hoje aqui em Cantares, capítulo 8, versículo 11. Ele está se colocando como o verdadeiro Salomão, preste atenção nisso. Os detalhes, e você deve fazer isso depois, leia isso que nós estamos lendo aqui em Cantares, depois tire um tempo para ficar com Mateus 21. Você vai ver como os detalhes são muito semelhantes nas duas passagens. Ele disse que tinha um certo proprietário de terra, ou seja, a mesma situação aqui do rei Salomão, mas ele está dizendo que esse proprietário arrendou uma vinha, que deu para os guardas e exigiu responsabilidade com aquilo que foi dado. Então, é uma referência totalmente linkada. Jesus estava falando sobre a responsabilidade diante de Deus
que nós temos porque ele confiou aquilo que era propriedade dele. E a verdade é que Jesus dá a cada um uma administração, uma parcela da sua vinha. E é importante para nós, como crentes, que queremos amadurecer, que eu tô entendendo que é isso. Se você tá aqui comigo por 24 aulas, você é alguém que quer amadurecer como noiva de Cristo. Então é importante que essa ideia do tribunal de Cristo, desse dia que nós encontraremos com o dono da vinha, que não seja uma ideia secundária na sua mente. Que não seja uma coisa que às vezes em quando você lembra, mas depois você esquece. Não pode ser secundária. Essa é uma doutrina fundamental pra gente. Nós recebemos de Deus gratuitamente a vida, a salvação, dons, ferramentas, habilidades e encargos. Recebemos encargos. E ele nos fará dar conta da parte da vinha que ele nos confiou. Tem uma parte que foi confiada para você e não foi confiada para mim. E Deus não vai me cobrar dessa parte, mas ele vai cobrar você. Agora fique tranquilo, tem uma parte que ele confiou a mim e a minha parte ele não vai cobrar de você, mas a sua ele vai. Então, é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, pô, mas é que eu acabei de chegar aqui nessa igreja, não, é que eu acabei de me juntar aqui a esse povo, a esse ministério, a essa comunidade de fé, e eu tô esperando, sabe? Eu tô esperando ainda entender, eu não sei ao certo ainda como é que eu posso servir, o que eu vou fazer, eu ainda não entendi bem qual que é meu lugar aqui nessa comunidade. É verdade ou não é? Tem um monte de gente nesse dilema. Tem um monte de gente que o que eles querem dizer no fundo, é que eles chegaram numa igreja, chegaram numa instituição e dentro daquela instituição eles não sabem qual o seu papel, qual o seu lugarzinho na planilha, no organograma, qual o seu horário, qual a sua... Eles querem dizer assim, não tem um título. Vamos simplificar. Muita gente não tá servindo porque não tem um título. Aí vira 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você continua conversando com as pessoas, elas ainda não sabem qual o papel delas. E eu queria só pedir ao Espírito Santo que despertasse você nessa manhã. Amado, amada, querido, querida, meu irmão, minha irmã, você vai prestar conta. Você vai dar conta a Jesus, ao verdadeiro Salomão, ao dono da vinha celestial, cada dia da sua vida. Você não precisa, escuta isso em nome de Jesus, você não precisa da descrição de um cargo, de um título, de um lugar na planilha, de um lugar no organograma da instituição para começar a obedecer a Deus e servir pessoas e viver nessa vinha por um propósito maior. Você não precisa de um título. Amém? Seja liberto disso hoje. Um dia você vai prestar conta. Sabe, tem muita gente precisando ser ministrado por aí e muita gente que não tá nem nessas instituições, que não tá nem se encaixando aí nessas planilhas que você tá esperando. Sabe, tem alguém aí do seu lado hoje precisando de encorajamento. Tem alguém do seu lado aí que é um novo convertido, que acabou de ouvir falar de Jesus e que não sabe o que fazer da vida e que precisa de alguém que pegue ele pela mão e o conduza. Tem alguém aí, um adolescente de 14, 15 anos que tá lendo a Bíblia e não tá entendendo nada. E você pode, porque você tá um pouquinho mais à frente, ensinar um pouco de Bíblia para essa pessoa. Tem um vizinho seu que precisa desesperadamente de salvação. Nunca recebeu. Caiu aqui, gente, só um minutinho. Nunca recebeu. Voltamos. O Instagram me derrubou. O inimigo tá tentando me derrubar, mas ele é derrotado. Estamos voltando aqui. Eu vou esperar a galera entrar, porque senão as pessoas acabam perdendo o fio da meada. Se alguém puder, por gentileza, falar pra mim em qual parte a live deu problema, só para eu retomar daí.
eu estava falando sobre essa doutrina fundamental, tá? Que é o tribunal de Cristo, que nós prestaremos conta da vinha que pertence ao Senhor e que Ele confiou a você parte dessa vinha e que Ele vai cobrar de você. E eu estava falando que às vezes nós estamos esperando um lugar na igreja, na instituição, um título, uma vaga na planilha do ministério tal, e os anos passam e a gente não fez nada, mas eu queria te exortar que você vai ser cobrado. Então eu estava falando que tem muito trabalho que precisa ser feito, que não se encaixa nas planilhas das instituições religiosas. Então eu estava dizendo que você tem um vizinho que nunca ouviu falar do evangelho, que tá com o casamento detonado e ele tá precisando de alguém para ir lá e para pregar as boas novas. E não vai ser cobrado, de repente, do teu próprio pastor, porque ele nem conhece esse vizinho, mas quem mora do lado dele é você. Tem alguém precisando de você. Tem alguém agora, no seu contexto, onde você pode servir. E isso faz parte da vinha do Senhor. Então eu quero que você preste atenção nisso. Deixa eu só desfazer aqui os comentários. Eu quero chamar sua atenção para isso, que você não precisa de um título. Você não precisa ter um papel, uma função X para começar a servir a Deus. O Senhor está esperando e vai ter um dia em que Ele vai desejar receber o retorno completo da administração da vinha que Ele entregou na sua mão. Então, eu quero, em nome de Jesus, e pedindo ao Espírito Santo que Ele faça o que Ele sabe fazer de melhor, que é nos convencer da verdade, que é nos constranger do nosso pecado, eu quero que Ele consiga nessa manhã no seu coração desmantelar toda desculpa, porque você sabe aquilo que o Senhor te confiou. Você sabe o dom que Ele te entregou. Você sabe e você sente em você, Espírito Santo. E hoje a palavra é que Ele vai pedir conta. Então chega de esperar por um momento ideal, por um lugar específico, por um reconhecimento humano para começar a obedecer e servir ao Senhor. O dia é hoje, a hora é agora. Amém? Então eu quero ir para o versículo 12. Ela diz assim, olha, quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. Ô, gente, o que a noiva tá falando aqui nesse trecho é que ela tá animada. Presta atenção nisso. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão. Tem uma animação aqui. Tem uma confiança de que ela vai dar uma resposta adequada ao rei naquele dia. Presta atenção nessa lição. Precisamos ter essa confiança no nosso espírito. Em vez de viver inseguros, nós precisamos ter essa confiança de pensar no tribunal de Cristo e não sentir pavor, mas sentir animação, expectativa. A noiva aqui está confiante. Salomão, os 12 quilos que são seus, ó rei, vou entregar. Então, é bom a gente falar disso. Essa doutrina do tribunal de Cristo não é para nos aterrorizar, não é para nos enterrar com medo, mas ela vem para nos animar. Ela vem para nos dar expectativa, porque nós sabemos o quê? Que os nossos esforços importam para Deus. Os homens podem não perceber, os homens podem não estimar, mas o Senhor conhece, lembra e valoriza. Lembra? Salmo 103, 14 diz assim, o Senhor lembra que somos pó. Ele mostra a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. A gente precisa entender que o fato de Deus ser bondoso para conosco, o fato dele ser misericordioso para conosco, não vai nos fazer olhar para aquele último dia e ter aquilo como irrelevante.
Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão gentil, tanto faz como eu me portar, não vai ter problema. Não. Ele vai ser gentil, sim. Ele vai ser misericordioso quando ele nos avaliar. Mas o nosso desejo é, dentro da nossa possibilidade humana, dentro dessa realidade de sermos pó, com toda a paciência, com toda a misericórdia dele, ele vai derramar graça e nós seremos fiéis. Fiéis dia após dia. Fiéis no desejo de servir, de obedecer, de crescer no espírito, de crescer em humildade, de crescer na revelação. Então, essa noiva tá animada pelo dia em que ela vai entregar para o rei aquilo que é dele por direito. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos, quanto à minha própria vinha, que está no meu poder. Tem coisas que estão só na sua esfera, querida, que é você que vai fazer. Ou se você não fizer, não vai ser feito. Agora, quanto à minha vinha, que está no meu poder, os 12 quilos de prata são para você. Olha isso. Ó Salomão. Aí agora vamos passar para o 13, porque o 13, agora o amado vai falar. É Salomão que vai falar, mas aqui nós estamos ouvindo como Cristo, como Jesus falando para essa amada igreja. E diz assim: você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la, deixe-me ouvir a sua voz. Essa é uma passagem, gente, muito emocionante. Essa é uma passagem que eu queria que você riscasse aí na sua Bíblia, que você deixasse ela assim de alguma maneira destacada para você lembrar dela, porque essa é uma passagem que a gente quer, uma fala que a gente quer ouvir de Deus. Nós queremos ouvir de Jesus essa fala. Então, ele diz: você que habita nos jardins. Então, você vai precisar ter um pouco de contexto das outras aulas que nós já fizemos, para você entender o que isso quer dizer em toda a sua complexidade. Mas ele está descrevendo ela, essa noiva, essa donzela, como aquela que habita nos jardins. E a gente sabe, por causa das outras aulas, que o jardim do Senhor é o seu povo. O jardim do Senhor é a sua herança, é a sua igreja. O jardim do Senhor é a sua vinha, que ele espera que frutifique. Então, ela tá onde? Tá no meio da herança dele, tá no meio do povo dele. O que Jesus está afirmando aqui é que essa donzela, ela ainda habita no meio do jardim de Deus, ela ainda continua servindo. Em outras palavras aqui, ela não desistiu, ela não recuou, ela não se isolou de maneira egoísta porque era difícil demais cuidar da igreja. Ela não desistiu, ela ainda habita nos jardins, ela ainda está no meio das vinhas, servindo. Essa é uma afirmação maravilhosa. A gente pode olhar para Paulo, que é um grande exemplo disso, que até o fim da sua vida, ele se entregou. Ele disse, né, olha, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A verdade é que não existe aposentadoria para quem é uma noiva apaixonada de Jesus, que entende que não só herdou algo dele, mas que é a sua herança. E agora, como Paulo, você está até o fim, no meio das vinhas, você habita nos jardins. Não tem aposentadoria, filho, esquece. Você nunca quer se aposentar de buscar ativamente esse noivo e de servir naquilo que é caro para o coração do seu amado. A vinha, os jardins, o povo de Deus é o tesouro de Deus, é a herança de Cristo. Então você pode até se aposentar de uma função, mas você nunca se aposenta de verdade. Ele conta aqui no estudo o exemplo de Billy Graham, que até seus 80 e poucos anos ainda fazia grandes cruzadas em estádios. Ele conta, por exemplo, de vários avivalistas que foram até o fim nessa corrida. Eu me lembrei, né, enquanto estudava, de John Wesley, que velhinho ainda gastava sua vida para proclamar o evangelho. Então, eu queria deixar isso aqui com você, porque isso falou tão forte comigo, sabe? Da gente se certificar, da gente viver uma vida
onde quando o Senhor falar com a gente nos nossos últimos dias, e a gente não sabe quando vai ser, mas eu me imagino vozinha, de cabelo branco, que eu possa ouvir a voz dele falando comigo, dizendo: você que habita nos jardins. Você não é alguém que parou, que se machucou, que se ressentiu, que se cansou e largou pra lá e você só lembra agora dos tempos bons que você servia. Não. Você ainda habita nos jardins. Sabe, eu quero estender esse desafio que o Espírito Santo está fazendo através da sua palavra aqui, é pra gente continuar nesse lugar. Pra gente ir com tudo até o nosso último suspiro. Até aquilo que Jesus nos permitir viver. Que a gente continue, sabe, jejuando, orando, servindo, amando, trabalhando, para que as pessoas continuem se conectando com Jesus, para que as pessoas continuem frutificando, para que o reino de Deus avance, para que as boas notícias do Evangelho alcancem mais pessoas, para que o inferno seja esvaziado, que você seja nos seus últimos dias um velhinho, uma velhinha, com ainda mais sangue nos olhos, com ainda mais fogo no coração, porque começar queimando é fácil, mas terminar apaixonado, terminar maduro e ainda recebendo essa sentença do amado: você habita nos jardins. Você não desistiu. Eu quero estender para você esse desafio. Mas aí tem mais uma segunda coisa, né? Que é dita: os amigos desejam ouvi-la. Olha isso. Então, em outra versão diz: os companheiros ouvem a tua voz. Então essa próxima coisa fala da credibilidade que essa amada tem. Ela ainda habita nos jardins e os amigos, né, esses companheiros, ouvem a voz dela. Ou seja, ela não perdeu a credibilidade. Aqueles que você serviu, aquelas pessoas que você conhece há tantos anos, ainda veem seriedade em você, ainda veem o seu zelo, ainda te levam a sério, ainda ouvem o que você fala. Olha que lindo isso. Você habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la, o que você fala é relevante, ainda é pontual. Mas aí por último, ele fala: deixe-me ouvir a sua voz. Então ele muda para: agora é minha vez, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a sua voz. Os seus companheiros, os amigos levam você a sério e querem ouvir, mas eu levo você a sério, eu quero ouvir a sua voz. Então, tem algumas maneiras como o Senhor ouve a nossa voz. Em primeiro lugar é na adoração. E eu quero exortar você: não pare de adorar. Depois não pare de interceder. Ele ouve a nossa voz quando nós intercedemos. Não pare de orar, não pare de interceder. Leonard Ravenhill, que também foi um grande herói da fé, nos seus 80 anos ele continuava clamando com fogo no coração por avivamento. O Senhor ainda ouvia a voz dele. Então não pare de adorar, não pare de orar, não pare de ensinar, não pare de evangelizar. É isso que o Senhor deixa com ela. São as últimas palavras do amado para essa donzela. Você ainda está comprometido no meu jardim. Aqueles que são os amigos ainda te levam a sério. Você não perdeu a credibilidade, a sua voz não foi diminuída, mas eu ouço a sua voz. Você chegou num lugar onde o que você fala para mim é importante, ressoa com o meu coração. Eu ainda te levo a sério. Então, para a gente caminhar para o fim aqui, porque já está ficando comprido, vamos para o 8:14 e aqui a gente vai encerrar o livro. É a última intercessão da amada. Ele quer ouvir a voz dela e então ela vai falar. Ele pede, deixe-me ouvir a sua voz. E aí então ela vai verbalizar qual é o último grande desejo dela. Presta atenção, tá no versículo 14. E ela vai clamar. E aqui clamar, gente, porque a gente pode olhar toda essa dinâmica entre o amado e a amada como intercessão. A gente pode olhar para todo esse livro como oração. Então ela clama, e aqui a gente pode até usar essa linguagem do Novo Testamento, que tá aqui também
embutido em Cantares, que também vai estar lá em Apocalipse 22, 17. Você tá anotando? Anota aí, Apocalipse 22, 17. Ela ora assim: vem depressa, meu amado. O que ela tá orando aqui? Ela tá orando Maranata. Ela tá orando vem, Senhor Jesus. Essa é a versão de Cântico dos Cânticos de O Espírito e a Noiva dizem vem, lá de Apocalipse. O que ela tá dizendo é apressa-te. Vem rapidamente. Vem e seja como uma gazela, como um cervo novo saltando sobre os montes. Olha isso. Apressa-te, ela tá clamando. É assim que João disse, vem. A noiva disse, apressa-te, vem rápido. E ela não diz só, vem depressa. Ela diz, meu amado. Olha isso. Vem depressa, meu amado. Em outras palavras, mesmo no final, tá acabando aqui, né, a jornada de maturidade dela. Mesmo no final, Jesus ainda é, o noivo ainda é aquele pela qual ela está apaixonada. Então, ela não tá servindo à distância. Não é mais ou menos assim, vem rápido meu líder. Não, é vem, ó, aquele que eu amo. Vem, meu amado. Ela continua fresca no amor. Ela continua fresca nessa paixão pelo noivo, talvez mais do que nunca, depois de receber esse selo de fogo que a gente conversou na última aula. E ela diz, seja como a gazela, ou como um cervo novo saltando sobre os montes. E se você lembra, a gente falou disso lá em Cantares 2. A gente falou disso quando Salomão, mas aqui é a figura de Jesus, né? Quando ele apareceu para ela pulando montanhas como uma gazela. Você pode anotar aí 2:8. Ó, escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. Quando a gente estava nesse trecho, a gente falou disso, que ela se lembrava dele, ela pensava nele, no Senhor, como aquele que aparece pulando montanhas, conquistando as montanhas, saltando montanhas sem esforço. E aqui ela diz, vem, seja aquela gazela, seja aquele cervo novo que continuamente pula as montanhas. E o que quer dizer isso, né? Ela termina, vem como a gazela na montanha de especiarias, é o que tá aí, ó, saltando sobre o monte coberto de especiarias. Aqui faz uma referência a essa cidade eterna, ao trono de Deus, a Nova Jerusalém, ao Monte Sião, que vão ser retratados aqui como essa montanha de fragrâncias. Especiarias fala de cheiro, fala de fragrância divina. Então o trono de Deus está mergulhado no que? Nessa fragrância, nesse perfume que foi falado durante todo o livro, da beleza do noivo, da beleza de Cristo Jesus, as fragrâncias que emanam do lugar onde Deus habita. A cidade santa é preenchida com a fragrância, com o perfume. E lembra que perfume fala daquilo que é a qualidade interior de alguém? Quando você macera uma rosa, quando você esmaga algo no seu interior, né, da rosa flui aquele perfume mais suave. Então é isso, a cidade toda vai ser preenchida por essa fragrância de Cristo. Por isso aqui está falando como um monte coberto de especiarias. Então, é um clamor maranata. O que encerra Cântico dos Cânticos é o clamor maranata. Vem depressa, meu amado. Salte sobre as montanhas. E aqui a gente também falou sobre o cumprimento da grande comissão, que essas montanhas fariam referências às nações, aos reinos, à conquista dos territórios. Ela está dizendo, vem e conquiste tudo. Olha se essa não é a figura escatológica perfeita. Uma noiva apaixonada, madura, limpa, adornada, clamando Maranata e desejando que o governo de Deus, que o reino de Cristo seja estabelecido e que todo joelho, que toda língua confesse que Cristo, que esse rei noivo é o Senhor. Ah, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Olha como esse livro está terminando, gente.
se não é a verdadeira jornada de progressão espiritual. Então, eu queria terminar dizendo isso, que quando nós clamamos Maranata, quando nós clamamos como essa donzela, vem depressa meu amado, quando nós dizemos um vem Senhor Jesus, tem uma maneira tripla de nós entendermos isso. Vem Senhor Jesus, Apocalipse 22:17, é quase que dizer, aproxima-te de mim. Venha e invada. E a primeira ruptura que acontece quando nós temos esse tipo de clamor em nós, é uma ruptura no nível do nosso coração. Ele vem e invade o nosso homem interior, o nosso ser, e domina os nossos pensamentos, nossas afeições, nossas atitudes, e a nossa vida passa a ser para a glória dele. Nós desejamos intimidade. Quando nós clamamos, vem depressa meu amado, o primeiro nível é aproxima-te de mim na intimidade, uma ruptura no nível do coração. Mas aí não é a única maneira de se entender esse vem Senhor, vem depressa. Quando nós dizemos, vem Senhor Jesus, vem depressa meu amado, nós não estamos dizendo só aproxima-te de mim, mas eu estou dizendo, vem até nós. Vem até nós. E nós, aqui, nós estamos falando, de repente, de uma cidade, de uma geografia, de uma região, de uma nação. Você pode clamar isso, vem depressa meu amado, venha a nós. Você pode clamar isso em relação, por exemplo, à sua cidade. Eu clamo, Senhor Maranata, em relação à Bragança Paulista. Aproxima-te de nós. Como nós desejamos viver uma ruptura, não só de coração, não só no nível individual, no nível de intimidade, mas uma ruptura de avivamento. Uma ruptura de avivamento. Você pode orar isso pelo Brasil. Senhor, venha a nós. No Brasil, nós clamamos por avivamento na nossa nação. Então, é nível de intimidade, é nível de avivamento, mas tem um terceiro jeito. E a terceira maneira que a gente pode clamar Maranata é venha por nós. Por nós. Então, em outras palavras, primeira, ruptura da intimidade no nível do coração. Segunda, ruptura de avivamento. E terceiro, essa ruptura escatológica. É pedindo literalmente a segunda vinda de Jesus. Nós clamamos, aproxima-te de nós, venha até nós, mas nós clamamos, venha por nós. Então, nosso espírito está ativamente envolvido com aquele a quem nós estamos clamando, com aquele a quem nós amamos. Quando ele disse, deixe-me ouvir a sua voz, clame por mim, nós estamos clamando. E o que nós clamamos? Nós queremos ele literalmente aqui, com os pés na terra, governando sobre todas as nações, estabelecendo o seu reino de justiça, de paz e de alegria. Nós queremos vê-lo face a face, nós queremos contemplá-lo com os nossos olhos, nós queremos ser transformados assim como ele é, nós queremos ser. Esse é o clamor de uma noiva madura, esse é o clamor de uma igreja que chegou no ápice da sua paixão santa. É uma igreja que não está mais contente em simplesmente ficar sentada debaixo de uma macieira, desfrutando de uma presença subjetiva, de uma notícia, mas que quer ver e ter o amado da sua alma literalmente junto dela. É assim que nós terminamos Cantares, com o clamor Maranata. Se ele deseja ouvir a voz dessa noiva, dessa igreja madura, isso é o que o coração dela deseja clamar. Que saudade de você. Vamos terminar orando. Vamos terminar clamando. Eu não vejo outra maneira da gente terminar essa jornada toda senão expressando. Talvez nós não estejamos nesse nível ainda, mas por fé nós já podemos começar a fazer aquilo que está no coração de Deus, e enquanto fazemos nos tornamos. Então eu queria convidar você para orar junto comigo nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, Jesus.
Obrigado por cantares, Senhor. Obrigado por deixar na Escritura, Senhor, um livro tão rico, Senhor, que nos ensina tantas coisas, Senhor. Senhor, nessa manhã aqui, nós queremos nos responsabilizar, Senhor. Nos responsabilizar pela nossa irmãzinha que ainda não tem seios. Senhor, nós abrimos mão de todo julgamento, de toda condenação em relação a pessoas, em relação a instituições, em relação a denominações, eu não sei, mas nós abrimos mão da língua julgadora, do dedo acusador, e nós, como irmãos mais velhos, nós queremos pedir, Espírito de Deus, coloque em nós peso de responsabilidade pelos mais imaturos. Senhor, mostra a cada pessoa, em cada contexto, em cada localidade, qual a sua parcela de responsabilidade para ajudar no desenvolvimento da nossa irmãzinha que ainda não tem seios. Senhor, tem misericórdia do nosso país, da Igreja do Brasil, que ainda em muitos aspectos é uma irmãzinha que não cresceu, que não tem capacidade de nutrir, de sustentar. E eu peço, Senhor, levanta irmãos que vão olhar para ela, não com acusação, mas com responsabilidade e com ferramentas para o desenvolvimento dela, para a maturidade dela. Eu oro em nome de Jesus por pessoas encarregadas no ministério, pessoas que são aqueles que não vão desistir de habitar nos jardins, mas vão trabalhar nas vinhas que estão improdutivas, nas vinhas que ainda estão sem fruto, até que produzam. Senhor, eu oro, levanta na sua igreja pais, irmãos mais velhos, os responsáveis, e dá a nós, Senhor, condições e capacidade, Senhor, para trabalharmos um na maturidade do outro. Senhor, eu oro, porque um dia nós estaremos diante do seu trono. A vinha é sua, o reino é seu, a humanidade é sua. Você ama os filhos dos homens. Você, Deus, os criou à sua imagem e semelhança. Você os criou para ti e você nos salvou e nos incumbiu, Pai, dessa missão de proclamar o evangelho, Pai, a todas as pessoas. E eu quero pedir, Senhor, que cresça o zelo, que cresça a medida de responsabilidade de cada um pela parcela da vinha que foi lhe confiado. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, que estão enterrando seus dons, que estão enterrando os seus talentos, que estão enterrando as suas capacidades porque acham que o Senhor é muito bravo. Senhor, eu peço, aumenta a revelação de quem você é e faz no Senhor multiplicar, faz no Senhor ser bons mordomos do ministério, dos dons, da vida, do tempo, do dinheiro, de tudo que você colocou nas nossas mãos. Senhor, eu quero ter em mim uma ardente expectativa, uma alegria. Eu quero estar animada pelo dia que nós estaremos juntos e eu vou poder dar nas suas mãos aquilo que você merece, porque a vinha é sua. Espírito Santo de Deus, você que nos convence, aquilo que nós ainda estamos sonegando, aquilo que nós ainda estamos enterrando. Senhor, tudo que está escondido debaixo de um cesto, nós pedimos misericórdia, Espírito Santo. Fala conosco, nos convence e ajuda-nos a desenvolver aquilo que você nos deu. E nós queremos, Senhor, agradecer porque você quer ouvir a nossa voz. Nós queremos ser aqueles que continuarão habitando no jardim. Nós queremos ser aqueles que ainda continuarão tendo relevância no que falam, Senhor, não por si, mas pelas palavras que vêm do Senhor. E nós queremos falar aquilo que você quer ouvir. Nós queremos terminar, Senhor, essa jornada toda. Nós queremos terminar, Senhor, esse entendimento, essa nova revelação, falando o que está no fundo do nosso coração, Senhor. Aquilo que é mais caro para nós, Senhor. Nós queremos dizer Maranata, Senhor. Nós queremos dizer, venha depressa, meu amado. Eu oro, Senhor. Enche-nos desse clamor, Senhor. Enche o meu coração.
Enche o coração de cada um aqui desse clamor, Senhor. Da convicção que nada está bem enquanto você não está aqui, Senhor. Enche-nos desse clamor, Senhor. Eu oro, Senhor. Vem até mim, eu preciso romper no nível do meu coração. Eu desejo mais intimidade, eu desejo mais comunhão. Nós desejamos mais intimidade, mais comunhão. Eu oro, Senhor. Vem até nós. Eu oro por avivamento, Senhor. Eu oro por uma ruptura, Senhor, no Brasil, Senhor. Você não desistiu das suas promessas para esse país, Senhor. Para esse povo, para essa igreja, Senhor. Nós precisamos de você, nós clamamos, Senhor. Venha até nós, Senhor. Mas nós oramos também nessa manhã, Senhor. Venha por nós. Senhor Jesus, esse é o maior desejo do nosso coração. É ver os céus abertos e o Filho do Homem descendo. Como nós temos saudade de você, Senhor. Desperta uma igreja que te ama. Uma igreja que o seu maior clamor é: venha depressa, meu amado. Venha depressa. Senhor, obrigado por essa jornada. Obrigado por tudo que você nos ensinou. Espírito Santo, obrigado por nos ensinar num nível diferente. Não mais no nível do intelecto, mas no nível do nosso coração. Obrigado por reacender a chama da paixão naqueles que já estavam apagados. Obrigado por reacender a fé naqueles que estavam esfriando. Obrigado por revelar uma nova dimensão, a dimensão do rei noivo, de um esposo apaixonado. Eu quero pedir, Senhor, que Cantares não fique só num estudo que nós fizemos aqui no ano de 2023, mas que esse livro nos acompanhe pelo resto da nossa vida e que as revelações que nós recebemos aqui, Senhor, que continuem a ser aplicadas no nosso dia a dia, que elas continuem a alimentar a chama da intimidade, da paixão por Deus no nosso coração e que elas cresçam ainda mais. Eu oro, Senhor, por pessoas que vão continuar estudando, Senhor, por pessoas que vão continuar se aprofundando nessa verdade, por pessoas que vão começar a ensinar essa verdade no seu grupo pequeno, no seu grupo de amigos, nos seus familiares. Eu oro, Espírito Santo, libera essas pessoas para poder ensinar sobre o Rei Noivo, Jesus e a sua igreja. Senhor, eu oro porque esse livro vai se tornar, Senhor, nossa linguagem de oração. E eu peço, Senhor, que você nos dê graça e nos ensine a orar como convém. Que esse livro alimente a nossa vida de intercessão, de oração. Nós pedimos, Senhor, que esse fruto não seja, Senhor, um fruto temporário, mas que ele continue, Senhor, dando cada vez mais sementes para o reino de Deus, Senhor. No nome de Jesus eu te apresento, Senhor, todo o esforço que foi ter feito esse estudo, Senhor. Todas as dinâmicas e dimensões que você sabe que estavam envolvidas na minha vida, Senhor. E que aconteceram ao longo dessa jornada, que quiseram fazer a gente parar, a gente desistir. E eu te agradeço porque o Senhor não permitiu que nós desistíssemos, mas o Senhor nos sustentou até o fim. E nós reconhecemos e damos glória e graças ao Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de todo esforço, de todo trabalho, de toda dificuldade. O Senhor é digno, então recebe como adoração, Pai, não só o meu trabalho de entregar, mas também de cada pessoa aqui de se dedicar, Senhor. É isso que eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero, então, dizer que foi um prazer, foi uma grande alegria e queria incentivar você a continuar nesse estudo, continuar crescendo. A Bíblia é um livro lindo, um livro que se renova todas as vezes que a gente lê. Ela tem coisas novas para nos ensinar, o Senhor tem revelações e dinâmicas novas para nos mostrar. Então que você possa continuar mergulhando nessa jornada de ser mais apaixonado e de ter mais intimidade por Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima.